Esse cartão telefônico encontrado dentro do túnel que levava ao caixa forte do Banco Central teve um papel importante na elucidação do furto milionário. Achamos um cartão telefônico. Esse cartão de recarga telefônica, certo? Ele tinha sido raspado o código de barras. Peritos da Polícia Federal conseguiram recuperar o número do cartão. Com esse número, nós pedimos a quebra do sigilo desse número para ver todas as ligações que ele fez e que recebeu, e aí nós montamos o esquema. Para quem não entende disso, você vê aquele monte de número, não te diz nada, mas para quem entende, quando você monta a árvore, você sabe quem é que está comandando, quem está recebendo ordem, só pelo tempo de ligação, a sequência, você já percebe. Esse foi o primeiro erro dos bandidos. O segundo aconteceu logo em seguida. Uma ligação da Polícia Civil denunciou aos federais a compra de carros novos por um mesmo comprador. A compra foi feita em dinheiro vivo. E outro detalhe que chamou a atenção da Polícia Federal: o próprio dono da transportadora, chamado Charles, resolveu ir junto na cegonha. Nessa investigação da Brilhecar, surgiu mais uma informação de que quem teria levado os carros, transportado esses carros que foram comprados na Brilhecar, que foi confirmado que realmente foi comprado mesmo, seria o irmão do Rogério. O delegado da Polícia Federal, Antônio Celso dos Santos, responsável pelas investigações à época, começou a monitorar o percurso da cegonha, que estava indo em direção a Minas Gerais, e parou no meio do caminho porque o motorista ficou desconfiado e entrou num posto da Polícia Rodoviária Federal. Ele começou a ficar desconfiado. Aí, numa dessas paradas do Charles, ele foi lá olhar os carros. Os caras tinham colocado o dinheiro tão rápido dentro dos carros que no forro de trás do banco traseiro de um deles tinha caído alguns maços de nota de 50. Durante as buscas nos veículos que estavam na cegonha, os policiais federais encontraram parte do dinheiro roubado do Banco Central escondido dentro dos carros, cerca de 8 milhões de reais. E aí veio outra pista fundamental, que saiu da agenda de Charles, o dono da transportadora. Um número dentro dessa agenda levou à prisão de outro integrante da quadrilha. Eu falei, pô, esse número aqui, eu vi esse número em algum lugar. Aí nós fomos ver naquela ficha de abertura da grama sintética, foi feita uma abertura de uma firma oficial da grama sintética. E lá no cantinho da folha tinha anotado um número celular. O número é idêntico, só mudava o último número. Um terminava em 87 e o outro terminava em 88. Isso quer dizer o quê? São telefones que foram comprados no mesmo dia, no mesmo local e no mesmo horário. Que normalmente dá assim uma sequência. Aí quando nós fomos ver de quem era esse número lá, era do tal do Paulo Sérgio, que tinha aberto a firma. Com essa informação, a Polícia Federal começou a monitorar todos os integrantes da quadrilha e chegou à maior prisão do grupo nessa casa no bairro Mudubim, em Fortaleza. E a partir dali foi que nós chegamos na casa do Mundubim. Nós recolhemos lá mais ou menos uns 12 milhões, se não me engano. O que aconteceu? Começando a ouvir esse cara, começamos a ver os contatos dele. E aí foi a primeira grande prisão. Foi desses caras do Mundubim. E a partir da prisão deles, eles abriram quem eram os outros que já participavam. A compra de documentos falsos, mas com fotos verdadeiras, foi outro erro cometido pela quadrilha, que se preparava para agir novamente. Outros furtos em outros cantos do país, como em Maceió, Porto Alegre e até mesmo no Paraguai. A ideia era utilizar a mesma técnica, a mesma modalidade que deu certo em Fortaleza. Mas os integrantes da quadrilha passaram a ser alvos de extorsão entre eles mesmos e de policiais que investigavam o furto ao Banco Central. Em Fortaleza, por incrível que pareça, nós prendemos os policiais que estavam extorquindo as pessoas que estavam extorquindo outros bandidos. Entendeu? Em São Paulo, não. Em São Paulo, a gente prendeu policiais que estavam extorquindo os próprios bandidos. O delegado federal Antônio Celso dos Santos diz que levou o caso ao secretário de Segurança Pública do Ceará à época e que montou uma estratégia para prender os policiais corruptos. Conversei com ele, expliquei. Não, doutor, está aqui e tal, mostrei todas as provas. Nós queremos prender essas pessoas. Só queremos prender de uma forma que não atinja a instituição. O que eu imagino que a gente possa fazer, se o senhor concordar? O senhor, como secretário de Segurança, convoca o pessoal dessa delegacia para, com outras delegacias, até para eles não desconfiar, chama de outras também aqui, para uma reunião, para uma operação conjunta com a Polícia Federal, que é para eles não desconfiarem da nossa presença. E ali, nessa reunião, nós vamos pedir para que ninguém entre armado e tudo mais, tal, que é para evitar qualquer problema. E na reunião a gente vai dizer que fulano, ciclano estão com mandado de prisão
e dali eles já vão sair. Inclusive, você pode mandar alguém da corregedoria junto. O furto ao Banco Central em Fortaleza gerou 28 ações penais só na Justiça Federal. 119 réus foram condenados, inclusive o cearense Antônio Jussivan Alves dos Santos, o alemão. As penas aplicadas pela 11ª Vara da Justiça Federal variaram de 3 a 170 anos de prisão. 24 dos réus foram condenados e absolvidos logo depois no Tribunal Regional Federal da 5ª Região e no Superior Tribunal de Justiça, depois da apresentação de recursos. Outros 55 tiveram a pena reduzida. O crime nunca vai sair da memória de quem trabalhou nas investigações e de quem trabalhou para transformá-lo em um filme que ganhou as telas dos cinemas. Uma superprodução, com grandes atores e atrizes no elenco, para fazer jus ao maior furto já realizado no Brasil.